A fase mais difícil pode ser o início da sua maior vitória. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, e ela pode mudar completamente a sua vida. Por que as maiores transformações da humanidade nasceram justamente nos momentos mais difíceis? Pense por um instante. A inteligência artificial, uma das tecnologias mais revolucionárias da história, não surgiu quando tudo estava fácil. Ela nasceu de décadas de fracassos, de tentativas rejeitadas, de cientistas chamados de sonhadores, de projetos abandonados, de portas fechadas. Durante anos, muitos acreditaram que era impossível criar máquinas capazes de aprender. As críticas eram constantes, os recursos eram limitados, os resultados demoravam para aparecer. Mas aqueles pioneiros continuaram. Mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplausos, mesmo quando o mundo dizia que estavam perdendo tempo. Agora pare e reflita. E se exatamente isso estiver acontecendo com você? E se a fase mais difícil da sua vida não for o fim da história? E se ela for apenas o começo da maior vitória que Deus está preparando para você? Porque existe algo que Napoleon Hill ensinava repetidamente. Todo grande sucesso possui um período invisível, um período onde nada parece funcionar, onde o crescimento acontece longe dos olhos das pessoas, onde Deus trabalha em silêncio. A maioria desiste justamente nesse momento, mas aqueles que permanecem são os que testemunham a transformação. Talvez você esteja vivendo uma fase de perdas, talvez algumas pessoas tenham se afastado, talvez portas estejam se fechando, talvez oportunidades que pareciam certas desapareceram. E quanto mais você tenta entender, menos respostas encontra. Mas existe uma verdade poderosa que poucos compreendem. Nem toda perda é castigo, nem toda rejeição é fracasso. Nem toda porta fechada significa que você está no caminho errado. Às vezes, Deus remove aquilo que não consegue acompanhar o destino que Ele preparou para você. Às vezes, Ele limpa o caminho, afasta distrações, afasta relacionamentos que drenam sua energia, afasta oportunidades pequenas para abrir espaço para algo muito maior. E é exatamente aqui que muitas pessoas interpretam tudo errado. Elas enxergam o processo como destruição, quando na verdade é preparação. Observe a história da inteligência artificial. Houve momentos em que praticamente ninguém acreditava no futuro daquela tecnologia. Investimentos desapareceram. Projetos foram cancelados. Pesquisadores abandonaram a área. Especialistas declararam o fim daquele sonho diversas vezes. Mas por trás dos bastidores, algo continuava acontecendo. Pequenos avanços, pequenas descobertas, pequenos sinais, até que um dia o mundo inteiro acordou e percebeu que a revolução havia chegado. A maioria viu apenas o resultado. Poucos conhecem as décadas de preparação, e é exatamente assim que Deus age na vida das pessoas. Primeiro, Ele prepara. Depois Ele revela. Primeiro Ele fortalece. Depois Ele entrega. Primeiro Ele desenvolve a capacidade. Depois libera a prosperidade. Se esta mensagem está falando com você, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar seu comentário e fazer parte desta comunidade de crescimento, fé e prosperidade. E se deseja acelerar ainda mais sua transformação, confira também o material especial que está fixado no primeiro comentário. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas obstáculos, mas Deus está vendo algo completamente diferente. Ele está vendo a pessoa que você está se tornando, porque antes da riqueza existe a preparação. Antes da abundância, existe o fortalecimento. Antes da virada, existe o teste. E os maiores testes quase sempre acontecem pouco antes da transformação.
É por isso que tantas pessoas sentem uma estranha mistura de medo e expectativa quando estão próximas de uma grande mudança. Algo dentro delas diz que existe mais. Existe um chamado. Existe um propósito maior. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tudo isso, e talvez essa sensação que você carrega ultimamente não seja por acaso. Talvez seja um sinal. Talvez Deus esteja preparando você para algo que hoje ainda não consegue enxergar. Quando Deus está preparando sua prosperidade, algumas coisas começam a acontecer. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se confunde, porque elas acreditam que a proximidade da vitória deveria trazer apenas alegria. Mas muitas vezes acontece o contrário. Os dias ficam mais difíceis, as dúvidas aumentam, o medo aparece, a pressão cresce. E isso acontece porque Deus não está apenas mudando suas circunstâncias. Ele está mudando você. Imagine se alguém entregasse milhões de reais para uma pessoa que ainda não aprendeu a controlar seus pensamentos, que não domina suas emoções, que toma decisões impulsivas, que abandona tudo diante da primeira dificuldade. A riqueza chegaria, mas não permaneceria. Por isso a preparação é tão importante. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa primeiro na mente, antes de existir na conta bancária, antes de existir nos negócios, antes de existir nos investimentos. Ela nasce dentro da pessoa. E é justamente por isso que Deus trabalha primeiro no interior. Talvez você esteja passando por situações que não entende. Pessoas que você ajudou começaram a criticá-lo. Amizades antigas desapareceram. Projetos que pareciam promissores fracassaram. Planos cuidadosamente construídos não aconteceram. Mas existe uma pergunta poderosa. E se essas situações não forem obstáculos? E se forem filtros? Porque nem todos podem acompanhar você até o próximo nível. Nem todas as conexões pertencem ao próximo capítulo da sua vida. Nem todos os ambientes suportam a pessoa que você está se tornando. Muitas vezes, Deus remove antes de multiplicar. Limpa antes de expandir. Organiza antes de entregar. Foi exatamente assim ao longo da história. Grandes empresários enfrentaram rejeições. Grandes inventores ouviram risadas. Grandes líderes foram desacreditados. Os criadores das tecnologias que hoje movem o mundo passaram anos ouvindo que seus sonhos eram impossíveis. Mas eles tinham algo em comum. Continuaram avançando. Mesmo sem garantias. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem evidências imediatas, porque aprenderam uma verdade fundamental. O sucesso não pertence aos mais talentosos, pertence aos mais persistentes. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando desenvolver em você neste momento. Persistência, resiliência, disciplina, fé aplicada. Não aquela fé que aparece apenas quando tudo está bem, mas a fé que continua firme quando nada parece fazer sentido. A fé que permanece quando os resultados demoram. A fé que continua acreditando quando ninguém mais acredita. Porque é nesse ambiente que os vencedores são formados. E existe outro sinal muito importante que costuma aparecer antes da prosperidade: a clareza mental. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Começa a compreender que seus pensamentos estão moldando sua realidade. A reclamação perde força. A gratidão aumenta. O vitimismo desaparece. A responsabilidade cresce. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está tentando me ensinar através disso? Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo, porque muda sua energia, muda suas decisões, muda seus hábitos, muda seus resultados. E então, algo extraordinário começa a acontecer.
As sincronicidades aparecem. Pessoas certas surgem inesperadamente. Ideias começam a surgir com mais frequência. Portas que estavam fechadas começam a se mover. Oportunidades aparecem onde antes existia apenas silêncio. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. Você está começando a operar em um nível diferente. Está começando a enxergar aquilo que sempre esteve diante de você. E é nesse momento que muitos percebem algo impressionante. Os maiores obstáculos que enfrentaram estavam preparando exatamente as habilidades necessárias para o próximo nível. A rejeição ensinou força, a perda ensinou sabedoria, a escassez ensinou administração, a espera ensinou paciência, a luta ensinou disciplina. E a disciplina é uma das características mais presentes em todas as histórias de prosperidade verdadeira. Não existe riqueza sustentável sem disciplina. Não existe crescimento consistente sem disciplina. Não existe transformação sem disciplina. Por isso Deus permite alguns processos, porque o objetivo não é apenas entregar uma bênção, é transformar você em alguém capaz de sustentá-la. Se você observar atentamente sua própria história, talvez perceba que as experiências mais difíceis também foram as que mais ensinaram. Foram elas que despertaram capacidades que você nem sabia possuir. Foram elas que revelaram sua força. Foram elas que aproximaram você de Deus. Foram elas que prepararam o terreno para algo maior. E quanto mais perto a virada está, mais importante se torna proteger sua mente. Porque o campo de batalha mais importante nunca foi financeiro. Nunca foi profissional, nunca foi externo, sempre foi mental e espiritual. É dentro da mente que a derrota nasce, mas também é dentro da mente que a prosperidade começa. Os sinais que aparecem pouco antes da grande virada. Existe um padrão que se repete na vida de quase todas as pessoas que viveram uma transformação extraordinária. Elas não perceberam a virada quando ela começou. Porque a mudança verdadeira quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio, chega através de pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenas mudanças de mentalidade. Enquanto muitos esperam um milagre instantâneo, Deus frequentemente trabalha por meio de processos. E é justamente por isso que tantas pessoas não reconhecem os sinais. Elas estão procurando algo grandioso. Mas a preparação acontece nos detalhes. Um dos primeiros sinais é quando você começa a perder o interesse por aquilo que antes parecia importante. Ambientes que antes atraíam você já não fazem sentido. Conversas vazias começam a cansar. Distrações perdem o brilho. Você sente uma necessidade crescente de crescimento, de conhecimento, de evolução, de propósito. E isso não acontece por acaso, porque quando Deus prepara alguém para uma nova fase, Ele também muda seus desejos. Ele muda aquilo que ocupa seus pensamentos, muda aquilo que prende sua atenção, muda aquilo que alimenta sua mente. Outro sinal poderoso é quando você começa a sentir uma inquietação difícil de explicar. Por fora, talvez tudo pareça igual, mas por dentro existe a sensação de que algo está prestes a acontecer, como se uma voz silenciosa dissesse: continue, não pare agora. Você está mais perto do que imagina. E muitas vezes, essa sensação aparece justamente quando os resultados ainda não chegaram. É um teste, porque a fé verdadeira não depende de evidências, ela depende de convicção. Foi assim com grandes inventores. Foi assim com grandes empresários, foi assim com pessoas que construíram impérios. Durante muito tempo elas não tinham provas, tinham apenas uma visão, uma crença, uma certeza interior. E isso fazia toda a diferença. A inteligência artificial também passou por esse processo. Durante décadas, parecia um sonho distante. Mas enquanto o mundo duvidava, algumas pessoas continuavam trabalhando, aprendendo, estudando, melhorando, acreditando.
E quando a oportunidade finalmente chegou, elas estavam preparadas. Esse é um princípio poderoso. A oportunidade sempre favorece quem se preparou, não quem apenas esperou. Por isso, tantas pessoas perdem oportunidades gigantescas, porque querem a colheita sem plantar, querem a recompensa sem o processo, querem a prosperidade sem a preparação. Mas Deus trabalha diferente. Primeiro, Ele desenvolve raízes. Depois, permite que os frutos apareçam. Outro sinal extremamente importante é quando você começa a ter mais controle sobre seus pensamentos. Porque a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente muda. Você para de alimentar derrotas imaginárias. Para de repetir frases negativas. Para de declarar fracasso sobre sua própria vida. E começa a vigiar aquilo que entra em sua mente. Porque entende que seus pensamentos se tornam palavras. Suas palavras se tornam ações. Suas ações se tornam hábitos. Seus hábitos se tornam resultados. Napoleon Hill afirmava que aquilo que domina sua mente tende a se manifestar em sua realidade. E essa verdade continua tão poderosa hoje quanto era há 100 anos. Por isso, pessoas preparadas para prosperar desenvolvem uma disciplina mental diferente. Elas não ignoram os problemas, mas também não permitem que os problemas dominem seus pensamentos. Elas enxergam dificuldades, mas escolhem focar nas soluções. Elas enfrentam desafios, mas continuam avançando. Elas sentem medo, mas agem mesmo assim. E é aqui que muitos abandonam seus sonhos, porque confundem medo com sinal de parada, quando na verdade o medo muitas vezes aparece exatamente na porta da próxima conquista. O medo surge quando você está saindo da zona de conforto, quando está crescendo, quando está se aproximando de algo maior. E quanto maior o propósito, maior costuma ser o desafio. Mas existe uma diferença entre aqueles que vencem e aqueles que desistem. Os vencedores entendem que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você agora. Que continue, que permaneça firme, que mantenha sua fé, que continue trabalhando mesmo quando ninguém está vendo, que continue acreditando mesmo quando poucos entendem. Porque existe algo acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente. Mas Deus já consegue. E quando chegar o momento certo, tudo aquilo que hoje parece confuso começará a fazer sentido. As perdas serão compreendidas. As rejeições serão explicadas. Os atrasos revelarão seu propósito. E você perceberá que Deus não estava atrasando sua vitória. Ele estava preparando você para sustentá-la. Porque prosperidade verdadeira não é apenas possuir mais, é tornar-se alguém maior, alguém mais forte, mais sábio, mais disciplinado, mais preparado. E essa transformação interior é o que antecede todas as grandes vitórias. O momento exato em que a virada começa. Existe algo que quase ninguém percebe. A virada financeira não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a pessoa se transforma, porque toda prosperidade duradoura nasce primeiro no invisível, nasce na mente, nasce na fé, nasce nas decisões tomadas quando ninguém está observando. A maioria das pessoas acredita que a mudança acontecerá de fora para dentro, mas Deus trabalha de dentro para fora. Primeiro, Ele muda sua forma de pensar, depois muda sua forma de agir. Depois, muda sua realidade. E quando essa transformação começa, alguns sinais ficam cada vez mais evidentes. Você deixa de buscar atalhos, passa a valorizar processos, deixa de culpar as circunstâncias, passa a assumir responsabilidades, deixa de esperar resgates externos, passa a construir seu próprio caminho. É nesse momento que algo extraordinário acontece. Sua energia muda, sua postura muda,
Sua confiança muda e as oportunidades começam a responder a essa nova versão de você. Porque prosperidade não é apenas uma questão financeira, é uma frequência mental, uma condição espiritual, uma forma de enxergar a vida. Observe os maiores realizadores da história. Antes de conquistarem algo grandioso, todos passaram por períodos em que pareciam estar perdendo. Foram criticados, subestimados, ignorados, mas continuaram. E essa persistência criou uma vantagem invisível. Enquanto os outros desistiam, eles evoluíam. Enquanto os outros reclamavam, eles aprendiam. Enquanto os outros recuavam, eles avançavam. E é exatamente assim que Deus constrói pessoas preparadas para prosperar. Ele não cria apenas vencedores. Ele cria pessoas capazes de permanecer vencedoras. Porque ganhar algo é relativamente fácil. Difícil é manter. Difícil é administrar. Difícil é sustentar crescimento por anos. Por isso, a preparação é tão importante. Imagine se os criadores da inteligência artificial tivessem abandonado seus projetos nas primeiras críticas. Imagine se tivessem desistido quando os resultados demoraram. Imagine se tivessem permitido que o medo fosse maior que a visão. O mundo jamais teria visto a revolução que testemunha hoje. E talvez exista uma lição poderosa escondida nisso. Seu maior sonho também exige persistência. Sua maior conquista também exige resistência. Sua maior vitória também exige preparação. Porque aquilo que Deus promete normalmente passa por um processo antes de se tornar realidade. E durante esse processo existem momentos em que tudo parece parado. Momentos em que você questiona se está no caminho certo. Momentos em que o silêncio parece uma resposta. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes significa preparação, significa construção, significa fortalecimento. A semente também passa um período escondida debaixo da terra. Quem observa de fora acredita que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície existe crescimento, existe desenvolvimento, existe preparação. E quando chega o momento certo, aquilo que parecia invisível rompe a terra e aparece diante de todos. É exatamente assim com a prosperidade. Durante muito tempo ninguém percebe, ninguém acredita, ninguém vê. Mas quando os resultados finalmente surgem, todos pensam que aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu. Foi fruto de um processo. Foi fruto de disciplina. Foi fruto de fé. Foi fruto de persistência. Foi fruto de milhares de decisões corretas, tomadas no silêncio. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido completamente. Talvez as respostas ainda não estejam claras. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que Deus continua trabalhando. Cada desafio está fortalecendo você. Cada obstáculo está ensinando algo. Cada atraso está construindo maturidade. Cada dificuldade está preparando capacidades que serão necessárias no próximo nível. E quando a hora chegar, você entenderá por que precisou passar por tudo isso. Porque a pessoa que receberá a prosperidade futura não é a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Você está sendo transformado, está sendo preparado, está sendo fortalecido. E essa preparação pode ser exatamente o maior sinal de que sua vitória está mais próxima do que você imagina. A reprogramação mental dos que prosperam. Agora preste muita atenção, porque esta pode ser a parte mais importante de todo este vídeo. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez. Desejam abundância, mas passam o dia inteiro focadas na falta. Desejam crescimento, mas vivem repetindo para si mesmas que não conseguem. E existe uma lei poderosa que Napoleon Hill ensinava.
Aquilo que ocupa sua mente de forma constante tende a ocupar sua vida. Por isso Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias. Ele quer renovar sua mente. Porque a mente é o campo onde as maiores batalhas são vencidas ou perdidas. Se você deseja uma vida diferente, precisa começar criando pensamentos diferentes. Precisa começar declarando algo diferente. Precisa começar acreditando de forma diferente. Todos os dias ao acordar, lembre-se de uma verdade. Sua situação atual não define seu destino. Seu momento atual não determina seu futuro. Seu desafio atual não limita o plano que Deus preparou para você. O que você vive hoje é apenas um capítulo, não é o livro inteiro. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, talvez esteja esperando uma oportunidade, talvez esteja reconstruindo áreas importantes da sua vida, mas não permita que as circunstâncias presentes roubem a visão do futuro. Porque tudo aquilo que é grande começa pequeno, toda colheita começa como semente, todo império começa com uma ideia, toda transformação começa com uma decisão. E a decisão que pode mudar sua vida hoje é simples: decidir não desistir, decidir continuar, decidir confiar, decidir permanecer. Quando a maioria para, você continua. Quando a maioria reclama, você agradece. Quando a maioria desiste, você persiste. E essa diferença, aparentemente pequena, produz resultados gigantescos ao longo do tempo. A partir de hoje, comece a alimentar sua mente com pensamentos de crescimento. Pare de repetir derrotas. Pare de reviver fracassos. Pare de declarar limitações. Você não foi criado para viver aprisionado pelo medo. Você não foi criado para sobreviver apenas. Você foi criado para cumprir um propósito. Foi criado para crescer. Foi criado para prosperar. Foi criado para impactar vidas. Foi criado para vencer. Repita isso para si mesmo. Eu estou sendo preparado. Eu estou crescendo. Eu estou aprendendo. Eu estou evoluindo. Eu estou avançando. Eu não serei derrotado pelas circunstâncias. Eu não serei definido pelas dificuldades. Eu não serei limitado pelos desafios. Porque Deus está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Deus está abrindo caminhos, mesmo quando parecem fechados. Deus está organizando encontros que ainda não aconteceram. Deus está preparando oportunidades que ainda não apareceram. Deus está fortalecendo capacidades que ainda serão necessárias. E enquanto isso acontece, minha responsabilidade é continuar caminhando, continuar acreditando, continuar aprendendo, continuar evoluindo, continuar servindo, continuar avançando. Porque fé sem ação produz estagnação, mas fé acompanhada de ação produz transformação. Então faça a sua parte, estude mais, aprenda mais, desenvolva novas habilidades, cuide da sua mente, cuide da sua saúde, fortaleça sua disciplina, controle seus pensamentos, controle suas palavras, controle seus hábitos. Porque aquilo que você faz diariamente está construindo a vida que viverá amanhã. Não espere sentir confiança para agir. Haja, e a confiança surgirá. Não espere o medo desaparecer. Avance, e o medo perderá força. Não espere todas as respostas. Dê o próximo passo, e o caminho começará a aparecer. Foi assim com todos aqueles que conquistaram algo extraordinário. E será assim com você, porque Deus não recompensa apenas intenções. Ele honra ação, honra perseverança, honra fidelidade, honra aqueles que continuam caminhando quando a maioria abandona. E talvez o motivo de você estar ouvindo esta mensagem agora seja exatamente este. Você precisava ser lembrado de que sua história ainda não terminou. Você precisava ser lembrado de que existe um propósito maior. Você precisava ser lembrado de que a fase mais difícil pode ser apenas o início da sua maior vitória. E quando esse dia chegar, quando você olhar para trás, perceberá que cada lágrima teve propósito, cada atraso teve propósito,
Cada luta teve propósito, cada porta fechada teve propósito, cada perda teve propósito. Porque Deus estava construindo algo muito maior do que você imaginava. Algo que exigia uma versão mais forte de você, uma versão mais sábia, uma versão mais disciplinada, uma versão preparada para prosperar de verdade. O final que pode mudar sua forma de enxergar esta fase. Antes de encerrar, quero que você reflita sobre algo muito importante. E talvez esta seja a mensagem que Deus queria que você ouvisse hoje. Nem sempre a fase mais difícil da sua vida é um sinal de que você está longe da vitória. Muitas vezes é exatamente o contrário. Muitas vezes ela é a prova de que você está sendo preparado para algo maior. Pense em tudo o que você enfrentou até aqui. As noites de preocupação, os momentos de dúvida, as portas fechadas, as oportunidades perdidas, as pessoas que se afastaram, as críticas que machucaram, as batalhas que ninguém viu. Tudo isso poderia ter destruído você, mas não destruiu. Você continua aqui, continua buscando, continua acreditando, continua avançando, e isso já revela algo extraordinário sobre sua força. Porque pessoas comuns param quando encontram obstáculos, mas pessoas preparadas para prosperar continuam caminhando, mesmo cansadas, mesmo assustadas, mesmo sem entender completamente o caminho, elas continuam. E é exatamente por isso que alcançam lugares que a maioria jamais alcançará. Talvez você ainda não veja claramente. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido. Talvez a prosperidade que tanto espera ainda pareça distante. Mas não cometa o erro de desistir agora. Não abandone sua plantação poucos dias antes da colheita. Não interrompa sua preparação poucos passos antes da oportunidade. Não entregue seus sonhos ao medo. Não permita que a dúvida tenha a palavra final. Porque existe algo acontecendo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Assim como aconteceu com os pioneiros da inteligência artificial. Durante décadas, eles trabalharam sem reconhecimento, sem garantias, sem aplausos, mas continuaram. E um dia, o mundo inteiro viu aquilo que antes parecia impossível. A mesma lógica se aplica à sua vida. Continue construindo, continue aprendendo, continue crescendo, continue acreditando, continue preparando sua mente, continue fortalecendo sua fé, continue honrando seu propósito. Porque a prosperidade verdadeira não chega para quem apenas deseja, ela chega para quem se prepara, ela chega para quem persiste, ela chega para quem permanece firme quando tudo parece difícil e talvez, apenas talvez, a fase que hoje faz você questionar tantas coisas seja exatamente a fase que um dia você agradecerá por ter vivido. Porque foi ela que construiu sua força, foi ela que desenvolveu sua disciplina, foi ela que revelou sua fé. Foi ela que preparou você para receber algo muito maior. Lembre-se sempre, Deus não desperdiça processos, Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça lutas, Deus não desperdiça espera. Tudo possui propósito, tudo possui significado, tudo faz parte da preparação. Então levante a cabeça, respire fundo e continue. Sua história ainda está sendo escrita, sua vitória ainda está sendo construída. Seu propósito ainda está se revelando. E a fase mais difícil pode ser apenas o primeiro capítulo da maior conquista da sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário com a frase: "Eu estou sendo preparado para a minha vitória". Participe também da área de membros para receber conteúdos exclusivos de crescimento, fé e prosperidade. E não deixe de conhecer o material especial que está fixado no primeiro comentário. Ele foi criado para ajudar você a acelerar sua transformação mental, espiritual e financeira. Nunca esqueça, quando Deus prepara alguém para prosperar, primeiro ele fortalece, depois ele revela. Primeiro, ele molda, depois, ele entrega.
Primeiro, ele prepara a pessoa. Depois, libera a vitória.